Outro caso de garoto desaparecido. Esse foi em Bahia, inclusive eu recebi nas redes sociais o Major Anderson, que é o subcomandante aí da 4ª Companhia, me pediu também, está pedindo à imprensa. Olha, a família estava à procura de uma criança, ela já foi encontrada já? Olha, atenção, que tem um mistério aí e tem uma novidade. Rubem Júnior, ao vivo. Vai lá, Rubem. Chama! O bonitão, tô de volta, hein? Tô aqui na rua Plácido de Oliveira, na Imaculada, onde a criança dessa casa aqui estava desaparecida. Só que aí, depois de toda a mobilização, a criança, na verdade, estava escondida num dos compartimentos aqui da casa esse tempo todo, né? Essa mobilização todinha nas redes sociais, o povo fazendo apelo, né? A família preocupada e o menino escondido dentro de casa. Já pensou? Que história, que situação, na verdade, essa criança provocou, né? Chamando a atenção de toda a imprensa, de todo o sistema de segurança aqui da cidade de Bahia, Guarda Municipal, Polícia Militar, enfim. E o menino escondido dentro de casa, sem se apresentar. Acho que achando graça, né, da procura, né, é até de rir. É um fato sério, porém, que virou pitoresco pela forma como o caso foi elucidado, né? Foi esclarecido. A criança, de repente, resolveu aparecer para a família, porque estava escondida nos compartimentos aqui da casa. Não se sabe por quê. Familiares não querem falar, tentei falar com o pessoal não quer dar uma palavrinha comigo, né? Mas aí realmente é algo que nos preocupa, porque no fato sério, né, as pessoas começam a duvidar, porque levam uma situação como essa, de certo modo, um outro fato acontecendo, principalmente na cidade de Bahia, as pessoas já vão passar a enxergar de outro modo. Será que não é mais uma criança tentando chamar a atenção da família, se escondendo? E aí, obviamente, a autoridade espera o prazo de 24 horas para poder começar as buscas, né? Enfim. E aí, quando cheguei aqui para fazer o apelo, pronto para fazer uma matéria, né, que chamasse a atenção da população para ajudar a família a encontrar a criança, o menino estava aqui rindo, sorrindo tranquilamente com a família, dizendo que estava escondido o tempo todo. Enfim, e dentro de casa, né? E dentro de casa, né? Ou seja, a família desesperou-se tanto que não se atentou em procurar dentro de casa, porque o menino desapareceu. Nunca tinha feito isso. Aí a família preocupada, vendo tantos casos de crianças desaparecidas, com esse caso aí, lá do distrito da Romba, em Bananeiras, né? Pô, levaram o menino sumiu também. É mais um caso. E aí, o menino estava aqui rindo, rapaz, na maior tranquilidade. Ou seja, eu digo a você que eu fiquei surpreso. Eu vim pronto para fazer uma matéria de apelo, mas, enfim, tá aqui o sargento Casado, tá aqui o pessoal da 4ª Companhia Independente, as viaturas da Polícia Militar vieram até aqui para prestar apoio à família e ao chegar aqui se depararam com essa situação. Vê quanto essa situação mobilizou a cidade de Bahia, as forças de segurança, né, para tentar encontrar esse menino e o menino, a criança, dentro de casa escondida, né? Ou seja, vou tentar falar com o Major Anderson, o comandante, um dos comandantes aqui da 4ª Companhia Independente. Major Anderson, eu vim preparado para fazer uma matéria, chamar a atenção, apelar para a população, ajudar a polícia, dar informação. E quando eu cheguei aqui, a criança estava escondida dentro de casa. E aí, brincando como criança peralta que é, né? Enfim, as crianças são realmente, né, num caso como esse. Boa noite. Me surpreendeu também essa situação. Graças a Deus que não vai precisar mais de apelo, né? Até porque a criança, ela é obrigação do responsável, do pai, da mãe, de quem está sob a vigilância, do maior, até porque isso é um abandono de incapaz. É um crime que varia de 6 meses a 12 anos. Imagina uma criança dessa como está psicologicamente falando, estando psicologicamente. Então, a criança nesse local é a vítima de tudo, por mais que a gente ache, tenha que a sociedade, muitas vezes não é uma criança astuta, é uma criança impossível, né? Como se menciona muitas vezes, imperativa, não. Mas a criança, ela é a vítima, amparada pela legislação em vigor e a responsabilidade
é dos pais, ou dos maiores, ou daquele que mantém a vigilância. O que aconteceu de fato, Major, para essa criança se esconder? O senhor chegou a conversar com ela e ficar tanto tempo ao ponto de mobilizar toda a sociedade, as forças de segurança aqui do município, para tentar localizar. A comoção tomou conta aqui da cidade. O que é que aconteceu para a criança agir dessa forma? Ela não se escondeu. Ela estava sob os cuidados do pai, no bairro Jardim Aeroporto, cerca de 3 quilômetros daqui, próximo ao aeroporto, e saiu da casa do pai em direção à casa da mãe, que também é em Bahia, no bairro da Imaculada. A criança atravessou a BR e veio em direção à casa da mãe. Como a mãe tinha saído para fazer as buscas juntamente com a vizinhança, os colegas, os amigos, quando retornou, já desesperançosa de encontrar a criança tinha chegado em casa. Então a criança ela não se escondeu. A criança ela saiu do Jardim Aeroporto e foi encontrada na casa da mãe. Caminhou 3 quilômetros e foi encontrada. Veio para a casa da mãe, onde ela queria estar. Porque a primeira informação que nós obtivemos foi essa, que ela estava dentro de casa, escondida o tempo todo, né? Mas na verdade ela veio lá, ela veio lá, Samuel, vem cá, Samuel, fala comigo, Samuel. Vem cá, Samuel. Deixa quieto. Deixa ele, tá ali. Tá dando tchau pra gente, tá feliz? Tchau, meu filho, tchau. Tá tranquilo, né, Samuel? Tá tranquilo. Major, então assim, a história, vamos voltar ao fato. A primeira informação que ela estava sempre dentro de casa, teria se escondido e provocado. Mas na verdade foi o seguinte, ela estava na casa do pai, né? E de lá saiu para vir para casa da mãe sozinha a pé. Que já é realmente um perigo, né? Sair lá do Jardim até aqui, atravessar essa BR movimentada, sozinho até aqui, enquanto a mãe estava fazendo buscas, tentando encontrar, eu cheguei em casa, ele já estava aqui, é isso mesmo? Isso, exatamente. Vale salientar que é de responsabilidade de manter a vigilância o maior que está fazendo a vigilância da criança. Se as crianças não têm vontade própria, isso é a legislação que menciona. Então ela deveria estar sob a vigilância de um maior, ou do pai, ou de alguém que pudesse se responsabilizar para que não pudesse ter saído do local e retornado. Então, essa questão, como eu menciono, a vítima é a criança e devemos sempre manter a criança, o adolescente como vítima e responsabilizar quem deveria dar segurança e vigilância à criança. Porque, de fato, ela correu risco, né, Major? Toda criança ela corre risco, só o fato de não estar sob a guarda de um responsável. A criança, por si só, ela não responde, nem tampouco um adolescente. A criança ela é considerada inimputável até abaixo de 14 anos e adolescente. Tem uma legislação específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que exatamente que inicia a criança até 12 anos abaixo, o adolescente 12 anos acima até completar a maioridade. Então ele é regido por uma legislação específica, que é o nosso Estatuto. Enfim, então, graças a Deus, a própria sociedade conseguiu entrar em contato e hoje vamos arquivar essa busca, arquivar também e deixar uma dica de segurança, principalmente para os pais que têm a guarda compartilhada. Quando tiver sob a sua guarda, pai, mãe, mantenha-se atento. A gente sabe muito bem, como policial, como operador da segurança pública, que existe um ditado: criança cega. Mas não é a criança cega. Somos nós que não estamos prestando atenção na criança. Ok, Major, obrigado, Major. Dos males o menor. O importante é que a criança está bem. Vó, dá uma palavra comigo, vó? Quer falar? Não. Então tá bom, vó, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem, graças a Deus. Porque a gente, graças a Deus, temos um final feliz. Apesar da forma como tudo aconteceu, na verdade foi mais um mal entendido do que um desaparecimento. Porém, o que a gente fica feliz é saber que a criança está bem, está com a mãe, está com a avó, e agora a vida que segue. Como disse o Major Anderson, os cuidados têm que ser redobrados. Criança não cega. Ele foi feliz na frase. São os pais que devem estar sempre atentos aos movimentos da criança. Com imagens do Eclético Berg Souza, repórter Rubem Júnior, feliz com o final feliz de Samuel aqui na cidade de Bahia, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama!
Ó, pessoal, o Major Anderson, pelo semblante dele, você viu que ele estava chateado. E com razão. E eu me acosto a ele. Viu aí a mobilização do efetivo, que poderia, nesse momento, estar em um outro patrulhamento. 4 viaturas em uma ocorrência que, teórica, assim, de forma que chegou primeiro, seria até um possível sequestro, um rapto de uma criança. Não pode achar graça nisso, não. A criança aí é a vítima da história. Os pais têm que ser chamados. Atenção. O Conselho Tutelar tem que chamar esses pais, os 2. Não pode acontecer isso, não. Eu recebo mensagem desde 2h30 da tarde, 3 horas. Daiana também, a TV. A gente mobilizando os amigos da polícia, a imprensa, o nosso portal aqui. E sair sorrindo de uma situação dessa? Não, não. A criança é a vítima, esqueça a criança. Culpa dos pais, dos 2. Como o Major disse, isso não é brincadeira, não. Gastou combustível do Estado, hora extra dos policiais. Para uma brincadeira e sair sorrindo, não admito isso. Os pais têm que ser chamados ao feito. Atenção, Conselho Tutelar de Bahia, a Vara da Infância e da Juventude de Bahia, chamar a atenção os pais. Isso não é brincadeira, não. Podemos levar isso na brincadeira, não. Mobilizou muita gente. Criou um clima de terror e de pânico em Bahia. Não foi? Tá aí você viu o semblante do Major, que ele sempre é muito simpático, mas eu notei que ele estava chateado, feliz pelo final da história. Muito bom. A criança está viva, não sofreu nada, mas poderia, essa criança nesse trecho que é muito... Olha, a criança atravessou a BR a pé, num dos trechos mais perigosos, que é ali debaixo do viaduto, que ela veio do Jardim Aeroporto para Imaculada, tem que atravessar a BR. E o risco que essa criança sofreu, ficou propenso a ser acidentado ou sequestrado. Feliz pela criança, mas não pode deixar isso em prato limpo, não. Chamar os pais para uma conversa, saber como é que está essa guarda compartilhada, quem era o responsável hoje e quem não era. Graças a Deus a criança está bem, mas não pode sorrir com uma brincadeira dessa, não.